Antes de eu tentar te convencer do porquê você deveria comprar esse kit de cozinha completo da marca nacional e artesanal Oma Gear, vamos olhar para as especificações dos itens que compõem o produto na sua versão de 600 ml, que na minha opinião é o ideal para uso individual. Ele possui uma panela de alumínio larga e baixa com cabo longo. Seria possível baixar o peso desse item reduzindo o tamanho do cabo, deixando ele mais curto. Contudo, esse cabo também serve para fechar o sistema e deixar todo o kit bem protegido. Então, é uma modificação que eu não faria. O kit também acompanha uma tampa de alumínio, parecida com um prato, que eu particularmente não levaria junto numa trilha, pois costumo comer diretamente da panela ou dentro de um cozy. Mas para quem prefere ter um item extra de apoio para cozinhar, ele serviria. Para substituir essa tampa, um simples pedaço de alumínio de marmita reutilizado já serve. Ele também acompanha um fogareiro de alumínio preenchido com fibra de cerâmica que pode ter a sua vazão aumentada ou reduzida usando anéis redutores. Para ferver a água, o uso do fogareiro na maior intensidade é melhor, pois é mais rápido. Para quem vai fritar alguma coisa ou cozinhar em fogo baixo, a chama reduzida será muito útil. Ainda é possível usar um redutor de chama maior para fogo mais baixo, como esse da imagem que eu tenho, mas que não acompanha esse kit. Também acompanha um cone feito em chapa de alumínio para proteção contra o vento, que também é usado para suporte do sistema. O fechamento desse cone é feito usando rebites. Esse é um aprimoramento em relação ao meu antigo construído há alguns anos atrás, pois os botões têm maior risco de falha e são menos práticos para montar. Ainda acompanha um potinho plástico para abastecer o fogareiro e ajudar a reduzir ao máximo os riscos no uso do álcool, além de permitir medir quanto álcool está sendo inserido no fogareiro. Com o tempo, você irá conhecer bem o seu sistema e entender exatamente quanto álcool precisa para cozinhar. Mas mesmo que você coloque álcool a mais no fogareiro, não terá problemas, pois essa latinha é de rosca e veda bem todo o álcool que sobrar, sem ter desperdício. Inclusive, em trilhas curtas, onde você irá ferver a água uma ou duas vezes apenas, todo o álcool necessário poderá ser levado dentro dessa latinha, sem precisar levar um recipiente plástico, como esse da imagem que também acompanha o kit e se encaixa dentro do cone perfeitamente. E por fim, acompanha um saco com espuma para guardar e proteger todo o sistema. Para quem vai usar o cozy no sistema, esse saco acaba não sendo necessário, pois todo o conteúdo pode ser armazenado dentro do próprio cozy. A marca também vende esse cozy, que é opcional e tem um custo extra. Esse item é disponibilizado em duas partes que se encaixam. Contudo, eu optaria por levar apenas a parte de baixo por achar que já é o suficiente para cozinhar as comidas que eu faço. Então, o kit completo, incluindo o cozy, pesa 226 gramas. Já na forma como eu usaria, com menos itens, somaria apenas 163 gramas, o que é excelente e muito leve. O kit é vendido pela marca em 3 diferentes capacidades, 600, 900 e 1400 ml. O peso detalhado de cada um dos kits está indicado na página da marca no Instagram. A escolha da capacidade de volume terá relação com os hábitos de cada pessoa. Para uso individual, de pessoas que costumam levar refeições com misturas prontas, que só precisam de água fervendo ou no máximo fritam algo, no estilo das receitas que eu publiquei recentemente aqui no canal, ou até mesmo para os que levam comidas industrializadas ou liofilizadas, de fácil preparo, e que não precisam ser cozinhadas no fogo por longos períodos de tempo, o kit de 600 ml será o suficiente. Eu venho usando há vários anos uma caneca de 750 ml e tem sido mais do que o suficiente. Se a ideia é usar o kit para um casal, por exemplo, o cenário já muda e dependerá do estilo adotado. Se o objetivo for apenas ferver a água e usar cozes individuais para comer, a panela de 900 ml será o suficiente. Vamos usar a receita de polenta com bacon aqui do canal como exemplo. Essa receita precisa de 400 ml de água para cada porção, ou seja, um total de 800 ml para o casal. Então, esse kit de 900 ml será o suficiente caso o casal não coma diretamente da panela. Agora, se o casal quer cozinhar e fazer a mistura da receita dentro da própria panela, então a de 900 ml não será o suficiente, pois a comida também ocupará volume e será necessário usar uma panela de volume maior, como a de 1400 ml, por exemplo. Então, entenda quais são as suas necessidades e técnicas adotadas antes de comprar. Na dúvida, fale nos comentários. Agora, eu vou entrar mais profundamente nos detalhes desse sistema e por que eu defendo que as pessoas comecem a usar ele também. Vamos começar falando sobre o tipo de combustível usado, que, ao meu ver, tem muitas vantagens frente ao uso de cartuchos de gás. Primeiro, o álcool que é vendido em postos de combustível tem preço muito mais acessível. 1 litro custa R$ 4,00,
Já um cartucho pequeno custará em torno de R$ 30. Isso sem contar que muita gente acaba comprando pelos correios e tendo um custo extra de frete. O álcool está disponível em todas as cidades brasileiras. Caso você se desloque de avião, precisará encontrar álcool antes da trilha. Nesse caso, precisará de um recipiente adequado para comprar. Então, é importante você se planejar antes em relação a isso. Ainda assim, é muito mais fácil achar um posto de combustível no Brasil do que uma loja que vende cartuchos de gás. Outro ponto é relacionado ao impacto ambiental. No Brasil são vendidos anualmente 1,8 milhões de cartuchos como esse da imagem. A quantidade de lixo gerado é enorme. Por mais que se façam campanhas para reciclar essas latas, a gente sabe que 99% delas ainda terão como destino um aterro sanitário ou lixão. Portanto, eu entendo que a melhor solução sempre será prevenir, e não remediar. Por isso, evitar de gerar lixo com cartuchos de combustível fóssil importados da Grécia é uma escolha que tem impacto positivo no meio ambiente. O etanol vendido em postos é produzido aqui no território brasileiro a partir da biomassa da cana-de-açúcar, já sendo parte da nossa infraestrutura de postos de combustível, facilitando em muito a nossa vida. Outro assunto relacionado ao combustível é a segurança, e esse é um ponto que precisa ser discutido com maior profundidade. Para isso, irei elencar os principais motivos que potencialmente deixariam uma espiriteira menos segura e como esse kit foi desenvolvido, se antecipando a esses problemas. O primeiro motivo é que espiriteiras tradicionais como as da imagem podem ser derrubadas espalhando álcool no chão, o que poderia iniciar um incêndio em mato seco. O sistema de caldeira da Oma Gear usa uma espiriteira forrada com fibra de cerâmica, que evita que se derrube álcool no chão, eliminando esse potencial problema. Outro motivo é em relação ao risco de abastecer. Abastecer um fogareiro a álcool com a chama acesa é sempre perigoso e nunca deve ser feito. Por isso, antes de acender esse fogareiro, você deve se certificar de que a chama não está acesa. Isso poderá ser feito usando a própria tampa do fogareiro para apagar a chama ou até mesmo usando a sua mão para sentir se tem algum calor na chama. Outra medida de segurança é sempre usar esse copinho que a marca envia junto para reduzir ao máximo qualquer risco envolvendo esse abastecimento. O ideal é evitar que se use recipientes com grandes volumes de álcool para reabastecer o fogareiro. Uma garrafinha com vazão intermitente no gargalo é uma boa escolha também. Esses cuidados são recomendados para todos que usam espiriteira e reduzem ao máximo os riscos. Quando lidamos com fogo, nunca estamos 100% livres de risco. Tenha cuidado máximo com o que estiver fazendo, em especial no ambiente natural. Outro risco existente é em relação ao vento. O sistema de caldeira é um sistema fechado, que evita que a chama seja espalhada para algum mato seco próximo. Em locais com algum risco de incêndio, é recomendado usar um alumínio na base também. Isso isola completamente o sistema do ambiente externo. Outro ponto é em relação à estabilidade. O sistema de caldeira foi inspirado nas construções andinas dos Incas, que sobrevivem até hoje aos terremotos da região com forte influência sísmica. O segredo está na inclinação das paredes. Fogareiros normais montados são muito mais fáceis de derrubar por um descuido ou quando alguém usa de forma equivocada um isolante térmico grande como paravento. Uma rajada mais forte poderia derrubar ele facilmente. Nesse ponto, o cone Inca reduz em muito o risco de tombamento. O último ponto relacionado à segurança é que o sistema de caldeira pode ser usado até mesmo debaixo de chuva, o que evita que você precise fazer fogo na parte interna da barraca, podendo ser deixado um pouco fora do avanço sem problemas. O quarto motivo para você usar esse fogareiro é a eficiência no peso. Esse sistema de caldeira é o tipo de fogareiro a álcool que menos gasta combustível devido a um microclima quente formado internamente, o que permite que a panela se aqueça pela chama embaixo, pelas laterais, que estão com ar quente, e também pelo contato da panela com a chapa na parte alta, onde ocorre transferência de calor por condução da chapa para a panela. No vento, para manter a eficiência ao máximo, é importante deixar o lado frontal com menos buracos do cone virado para o vento, evitando a entrada de ar em excesso no sistema. No entanto, em vento muito extremo, será mais inteligente buscar alguma barreira natural para auxiliar. Outro tema importante para falar aqui é como esse kit tem preço acessível. Ele completo é mais barato que os preços praticados em equipamentos equivalentes hoje no mercado nacional e internacional. Isso é uma consequência da produção local e artesanal desse equipamento. E aqui é importante diferenciar os produtos que são feitos no exterior e apenas recebem o logo nacional daqueles que são construídos aqui. Muita gente não entende essa diferença. A construção nacional dos equipamentos, feito por montanhistas, e o consumo local de produtos é algo que eu acredito ter muita importância. No exterior, essas empresas são conhecidas como cotas de companies, e são empresas de pequena escala que vendem pelo próprio site. Ao evitar a venda em lojas físicas, as marcas conseguem investir mais em tecnologia e produtos melhores.
O kit de 600 ml estava sendo vendido na promoção de pré-venda por R$ 200. Nesse momento, o valor é de R$ 250 mais o frete. Se você concorda comigo sobre produção nacional, comprar esse produto irá ajudar nessa ideia. Outra forma de ajudar será comentando e curtindo esse vídeo. Isso ajudará a impulsionar o conteúdo dentro do YouTube para que mais pessoas conheçam esse produto. Assim, você indiretamente estará incentivando a indústria nacional de equipamentos de montanha. Para que esse vídeo não seja confundido com um daqueles conteúdos pagos que inundam a internet, onde um criador de conteúdo recebe produtos gratuitamente e fica minutos falando bem do produto como contrapartida, agora eu vou falar das desvantagens desse produto, que eu paguei para ter. A primeira delas está relacionada com a fragilidade. O fogareiro e o cone são de alumínio fino maleável, e se mal armazenados ou cuidados, poderão amassar e quebrar, ficando até mesmo inutilizáveis. Você deve entender que alguns equipamentos leves acabam sendo mais frágeis. É por isso que o seu kit deve ser pensado para a proteção do equipamento também. No caso, tudo guardado dentro de uma panela mais rígida. O meu fogareiro latinha, por exemplo, já tem mais de 2 anos e meio de uso e continua 100% funcional. Outra desvantagem é em relação ao material da panela. O alumínio usado é simples e barato. Não é uma panela high-tech nem um titânio ultra resistente. É uma panela simples que deve ser usada já pensando na refeição que será preparada. Outra desvantagem desse alumínio é que ele conduz muito calor. Será mais difícil manusear com as mãos e beber diretamente dele. Nesse ponto, o titânio é superior. A boa notícia é que o cabo é longo e não esquenta, facilitando o manuseio. O material da panela também acaba sendo um pouco mais pesado que as panelas em titânio para equivaler à resistência. Contudo, isso é outra discussão e tem relação com o tema do custo-benefício. Para quem não está disposto a gastar muito mais dinheiro em titânio, já é sabido que o alumínio é a melhor escolha. Também existe a desvantagem do controle de fluxo da chama, ou seja, mudar a intensidade da chama vai necessitar a troca dos anéis redutores que levarão algum tempo para serem feitos devido ao material ter que esfriar. Em outros tipos de fogareiro, como os a gás, o controle poderá ser mais fácil. Outra desvantagem é o material usado no cone. O titânio tem ponto de derretimento de 1600 graus. Já o alumínio é de 660 graus. Então, se o cone for utilizado de forma incorreta, poderá acarretar em deformações. Outra dificuldade do uso de fogareiros a álcool é quando a temperatura está negativa. Você verá que será mais difícil acender o fogareiro. Mas, nesse caso, o problema não é o álcool, e sim o isqueiro a gás que você usa. O gás perde a pressão no frio, dificultando o seu uso. Para solucionar isso, você pode deixar o isqueiro guardado entre as nádegas alguns minutos antes de usar. Se não quiser deixar o isqueiro entre as nádegas, também é possível usar fósforos. Para concluir, pense bem antes de comprar esse equipamento e entenda bem as limitações. Esse é um sistema já usado há décadas internacionalmente e que eu uso já fazem alguns anos. Então, se não funcionar como você espera, o problema não está no equipamento, e sim no seu estilo ou forma que cozinha. E entenda que isso não é um problema, pois não existe uma única forma correta de fazer as coisas. Se gostou desse vídeo, se inscreve e segue as mídias sociais do canal. Obrigado!